Olá, sétimo ano, mais uma videoaula. Essa videoaula vai ser uma breve revisão para o teste do quarto bimestre. É importante que vocês saibam a matéria que vai cair no teste, que é o capítulo 19, 20 e 21. A gente inicia falando sobre os artrópodes. É importante vocês saberem que os artrópodes são animais que possuem exoesqueleto, que é um esqueleto externo formado por quitina e calcário. Então, eles não têm esqueleto interno, mas têm como se fosse uma couraça ou uma armadura do lado de fora que dá resistência àquele animal. Ele pode ser dividido tanto em marinho quanto em terrestres. Dentro dos grupos dos marinhos, a gente tem os crustáceos, como o camarão, a lagosta, e também no grupo dos terrestres a gente tem os insetos. Outra característica marcante desse grupo são a articulação das patas. Então, todos esses animais possuem patas articuladas. O número de patas é diferente de uma espécie para outra, porém, o formato e a articulação existe. Falando ainda um pouco mais sobre o filo artrópoda, a grande classificação, a gente pode ver três tipos de subfilos. O primeiro é o Chelicerata, que são, dentre os Cheliceratas, o mais comum é o aracnídeo, que estão as aranhas, os escorpiões e os ácaros. Depois a gente tem o grupo dos crustáceos, como eu já falei, as lagostas, siris, caranguejos, camarões fazem parte desse grupo. E o subfilo Uniramia, que dentre os representantes mais marcantes a gente tem o grupo dos insetos. E aí a gente está falando das borboletas, dos besouros, dos mosquitos, das moscas, todos esses animais que compreendem o grupo dos insetos. Falando sobre os cheliceratas, sobre os aracnídeos, aqui a gente tem a representação de uma aranha e a diferença desse grupo de animais para os insetos é a divisão do seu corpo. As aranhas elas possuem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Além disso, elas possuem 4 pares de pata, possuem pedipalpos, como vocês veem aí na imagem, que é como se fossem antenas que detectam sensores, e as quelíceras, que são para a alimentação dela. Então, essa é uma das principais diferenças entre o grupo dos aracnídeos e o grupo dos insetos. Os insetos, depois a gente vai ver que eles possuem 3 pares de pata e eles possuem o corpo também dividido em cabeça, tórax e abdômen. Mais adiante, a gente vê os crustáceos, né? A grande maioria deles são marinhos ou de água doce, mas são animais aquáticos. Existem nos mais diferentes lugares, né? Oceanos, lagoas, enfim, são bem diversificados mediante o seu habitat. Aí, continuando, falando sobre os insetos, né, como eu acabei de explicar para vocês, a diferença é que eles vão apresentar só 3 pares de pata, tá? Alguns insetos fazem transformação chamada de metamorfose, que é um desenvolvimento que muda totalmente a sua estrutura, e outros não. Outros já nascem com a estrutura semelhante ao adulto, né? Vai crescendo, vai se desenvolvendo. Nessa imagem aqui, a gente vê a troca de um exoesqueleto. Como eu falei, a característica dos artrópodes é um esqueleto externo e periodicamente ocorre a muda, que é a troca desse exoesqueleto de calcário de quitina. Então, quando o inseto ele vai crescendo, ele perde essa carapaça, né, essa armadura, para formar outra, de um tamanho maior. Então, quando a gente encontra essas casquinhas, essas capas, não é sinal que o animal morreu, mas que o animal está crescendo. Falando sobre desenvolvimento, existem 3 tipos de desenvolvimento. O direto, que é o que a gente vê aqui na traça, se vocês observarem, eles vão ter a mesma característica desde pequeno até o indivíduo adulto. Tem também um desenvolvimento semidireto, como a gente vê no gafanhoto. Ele nasce com as mesmas características de adulto, só que ele conquista as asas quando adulto. Então, ele tem aí uma mudança. E tem um desenvolvimento indireto, que ocorre a total transformação do organismo, que é o caso da mosca. Ela é uma larva, depois ela vira uma pupa e, por fim, o organismo mosca. A gente vê essa transformação também nas borboletas, que é um exemplo que eu sempre costumo citar com vocês.
Agora falando sobre os vertebrados. A gente estuda os vertebrados de acordo com a ordem evolutiva, e os primeiros seres a surgirem foram os peixes. Então, quais são as características dos peixes? Eles são ectodérmicos. O que isso significa? Que a temperatura do peixe é mediante a temperatura externa. Ele não consegue controlar a sua temperatura interna. Se a água estiver fria, a temperatura corporal dele vai estar fria, e ao contrário, se a água estiver quente, a temperatura corporal dele vai estar quente. A respiração dele é pelas brânquias, que são esses cortes que a gente vê aqui ao lado. No caso aqui da imagem está rosado. As gueiras ou guelras são películas que servem para proteger essas brânquias. Existem dois tipos de peixes, os condrictes, que são os cartilaginosos, que a gente tem os tubarões, as arraias, e outros também tipos de tubarões, e tem os peixes ósseos, que são aqueles que, quando adultos, podem desenvolver pulmão também. Outra característica interessante é a bexiga natatória. É um órgão que possui nos peixes ósseos e que serve para a flutuação do peixe. Então, ele é como se fosse uma bexiga ou uma bolsa de ar, e quando ela está cheia de ar, o peixe consegue flutuar. Quando ela está vazia, o peixe consegue alcançar maiores profundidades. Após o grupo dos peixes, dos vertebrados, dos que possuem esqueleto interno, a gente viu os anfíbios. Os anfíbios, eles são representados por três classes. Os anuros, que a gente chama das rãs, dos sapos e das pererecas. Os urodelos, que são as salamandras, que é esse animalzinho aqui que parece um lagarto, mas ele tem a pele bem gelada, né, bem úmida. E os ápodes, que são as cobras cegas, também chamadas de cecílias. Os anfíbios, eles têm transformação, alguns deles, como o sapo, por exemplo, ele no início da vida é girino e depois ele vai e conquista o ambiente terrestre, se tornando o sapo. Ele respira pela pele também, apesar de ter pulmões, a respiração é cutânea, por isso que ele depende tanto da lagoa, do lago, ele precisa estar com a pele úmida, né? A gente tem a impressão de que é um animal que está sempre gelado por conta da umidade, ele precisa dessa umidade para respirar. Ele se reproduz na água e consegue passar parte do tempo na terra também. Seguindo aí os vertebrados, o próximo grupo são os répteis. Assim como os anfíbios, os répteis também são ectodérmicos. Eles vão ter a temperatura do corpo mediante a temperatura externa, tá bom? Como eu falei com vocês, se tiver frio, a temperatura do corpo deles vai estar fria, se tiver calor, eles vão estar quentes. Por isso também que eles procuram o sol. É muito comum a gente ver répteis, lagartos, jacarés, ficarem parados em região que está pegando muita luz solar, que é para eles se aquecerem. A gente tem as classes, né, os crocodilianos, que são os jacarés, dos lagartos também, e os quelônios. Eu quero destacar os quelônios, que são as tartarugas. Tá? Os quelônios, a gente tem as tartarugas, os cágatos e os jabutis. Tartarugas sempre são marinhas. As patas delas parecem remos, são articuladas para nado. Já os cágatos, eles têm o casco um pouco mais achatado e eles também vivem na água, só que geralmente é água doce, cachoeira e rios. Já os jabutis é aqueles que a gente tem no ambiente terrestre, que ele é mais redondinho, tem a patinha que lembra a patinha do elefante e ele é um animal terrestre. Os répteis foram os primeiros animais a conseguirem independência da água porque eles colocam ovos. Então, os ovos deles, né, dos filhotes, são protegidos da desidratação. Por isso que eles conseguem ser independentes da água. Aí a gente tem o grupo das aves. As aves já começam a ser um pouquinho diferente porque elas conseguem controlar a temperatura interna. Elas são endotérmicas. Tá? Assim como os mamíferos. Então, existem diversos tipos de aves, aquelas que não voam, a gente chama de ratitas, aquelas que não voam, a gente chama de ratitas, e aquelas que voam, a gente chama de carenatas. O bico das aves vai ser de acordo com a sua dieta, de acordo com aquilo que se alimenta. Elas possuem ossos pneumáticos, que são ossos ocos e mais leves, para proporcionar melhor o voo.
Ainda aquelas que não voam também possuem esses ossos mais leves. Elas possuem a moela, que é como se fosse um estômago mecânico para triturar o alimento, por isso que muitas aves se alimentam com pedrinhas, com pequenos objetos, para que essas pedrinhas possam fazer a trituração dentro da moela. Outra característica delas também é a glândula uropigiana, que é uma glândula que elimina um óleo, né, um sebo, que ela distribui por todas as penas, de forma que fique impermeável à chuva. Último grupo aí a gente tem os mamíferos, né, que é o grupo ao qual a gente se encontra. A grande divisão dos mamíferos que a gente tem são os monotrematas, que é as duas únicas representantes dos monotrematas é o ornitorrinco e o equínia. São animais que colocam ovos, mas são mamíferos. A principal característica dos mamíferos são porque eles dão leite quando estão no período gestacional. Então, eles têm glândulas mamárias, por isso são chamados assim. Porém, o ornitorrinco ele consegue colocar ovos, tá? E é um animal bem diferente, presente somente numa região do mundo, mas é considerado um mamífero. Ele controla a temperatura do corpo dele. Aí dentro desse grupo a gente tem os marsupiais, que são aqueles que têm bolsa. Então o feto, né, geralmente vai crescer, vai se reproduzir a partir de bolsas. A gente tem como exemplo o canguru, os gambás e o coala. Os cetáceos são aqueles marinhos, que são as baleias e os golfinhos. E tem os eutérios também, que são aqueles que são placentenários. São aqueles que têm placenta, assim como os cachorros, gatos, primatas, humanos. Eles desenvolvem os fetos dentro do útero do indivíduo feminino. Aqui essa imagem representa a diferença de endodérmico para ectotérmico, né? O ectotérmico vai sempre buscar o sol para poder se aquecer, e o endotérmico não, mesmo num lugar frio, ele tem a propriedade de manter a sua temperatura. Para a gente finalizar, falando um pouquinho sobre o livro, né? O livro paradidático, Incrível Poder dos Procariontes, ele vai falar sobre as bactérias. E aí o que a gente precisa lembrar é quais são os tipos celulares que são existentes. Existem dois tipos de células, as procarióticas, aquelas que não possuem núcleo, e as eucarióticas. Dentro das eucarióticas, a gente tem a vegetal e a animal. Mas observem que todas duas têm núcleo, que é essa parte roxinha aqui. Já as procarióticas não. O DNA ele fica espalhado e ele não tem carioteca, que é essa membrana do núcleo. Qual a importância disso tudo? As procarióticas representam as bactérias. Então, todas as bactérias, aquelas que são nocivas, aquelas que não são, as bactérias primitivas e todos os outros grupos de bactérias são formados por células procarióticas, tá? Então, essa é a diferença. Procariótica não tem núcleo, enquanto a eucariótica possui núcleo formado por carioteca. Esse aqui foi um breve resumo do que a gente já estudou para a matéria do teste. Leiam o livro didático, os resumos do caderno, o livro paradidático também. E desejo a todos um bom teste. Tchau, tchau.